E esse eclipse em Libra, hein, galera? Vamos falar sobre ele. A gente ainda está super sentindo a força desse eclipse, a gente ainda vai sentir a força desse eclipse pelo menos pelos próximos 20 dias, 22 dias, que é o tempo da lunação libriana. Mas é claro, a gente ainda pode sentir esse eclipse até vários meses depois que ele acontece, já que foi o último eclipse do ano de 2024. E foi um eclipse que aconteceu no signo de Libra, que é o signo da balança. Para esse vídeo eu fiquei com vontade de trazer para vocês um arquétipo um pouquinho diferente do arquétipo do signo de Libra, mas que está relacionado com ele, que é o arquétipo da carta da justiça no tarô, que é uma carta que, no fim das coisas, ela busca harmonizar os polos. O signo de Libra, ele é um signo de energia masculina regido por um planeta feminino. Então, querendo ou não, é um símbolo de conciliação. Então, pode ser um momento que a gente está sendo convidado a compor os nossos opostos, a gente chegar a alguns acordos na vida e a gente entender quais são as brigas que realmente fazem sentido a gente comprar. Quais são os acordos, quais são os contratos que são convenientes para a gente nesse momento. Os momentos de eclipses são momentos de revelação de coisas e momentos do desenrolar de alguns acontecimentos, né? É importante ressaltar que eclipses são alinhamentos entre Sol, Lua e Terra. Então, são movimentos que eles acontecem num signo específico, dependendo do corpo celeste que está sendo eclipsado, mas é um movimento que mexe num eixo astrológico. O oposto e complementar a Libra é Áries. Então, Libra é um signo que nos lembra que não estamos sozinhos. É um signo das relações, tradicionalmente visto dessa forma, como um signo de composição, de parcerias, contratos e casamentos. Já o signo de Áries é um signo de autonomia, de ímpeto, de liderança, de, sabe, aquele start inicial do zodíaco. É em Áries que a gente toma as atitudes, que a gente se inspira no nosso desejo de liderar o nosso próprio caminho. A energia de Áries e a energia de Marte é também vista na astrologia como a energia relacionada a acidentes, a traumas, a batalhas, a choques, a guerras. Quais são as parcerias que podem se revelar convenientes para a gente nesse momento? E quais são as situações que podem demandar o nosso bom senso para que a gente consiga prosseguir no nosso caminho? Agora eu gostaria de convidar vocês a olhar para esse outro arcano do tarô, que está indiretamente relacionado também ao signo de Libra, que é o arcano da Imperatriz. Ela tem o próprio símbolo da Vênus aqui com ela. E se vocês pararem para sentir um pouquinho esse arcano, ele transmite essa ideia de fartura, de abundância, de bom senso, de diplomacia, de harmonia. Agora, já que a gente está falando de astrologia mundial nesse perfil, né? Olha a sua volta, vamos olhar o nosso contexto social, o nosso contexto político. Será que as pessoas estão sabendo lidar com o arquétipo da harmonia, com o arquétipo do bom senso, com o arquétipo da conciliação de opostos? Se cada um dos participantes desse conflito tiver um pouquinho de empatia com a outra parte, será que o mundo estaria como está hoje? Eu não aguento mais falar sobre esse tema aqui, mas enfim, tudo bem. É um tema que se apresenta. O eclipse para o Brasil, ele aconteceu na casa 8, que é a casa do Escorpião, que é a casa das transformações, né? Será que realmente a gente precisa de todos os conflitos que a gente tem hoje? Esse eclipse ele ainda fez uma quadratura bem especial para Marte em Câncer, que é uma postura de debilidade. Então imagina que esse momento simbólico, ele faz um conflito simbólico com o deus da guerra que se encontra debilitado no céu. A casa 8 ela é uma casa também que fala sobre crises, né, além das transformações. Então esse eclipse ele pode estar nos convidando para a gente compor esses conflitos internamente e para a gente conseguir usar um pouco da racionalidade, ter um pouco de bom senso dentro do âmbito das transformações que a gente sabe que a gente precisa fazer. No céu do eclipse temos ainda um trígono entre Vênus, Marte e Saturno. Esse é um trígono de água, o que pode indicar um momento de muita sensibilidade, um momento em que as nossas emoções, os nossos sentimentos precisam ser levados em conta e que eles têm alguma coisa a nos dizer. Mas principalmente, esse trígono a gente pode ler como uma somatória de forças entre o amadurecimento, o masculino e o feminino. Será que os arquétipos masculino e feminino na nossa sociedade eles estão bem amadurecidos? Será que a gente consegue compor essas duas forças dentro da gente? Que hora que a gente tem que ter atitude, que hora que a gente tem que se recolher e apenas sentir as coisas. Outra coisa para a gente levar em conta em relação ao arcano da justiça, do qual eu estou falando aqui, e que tem uma certa relação simbólica com o céu do eclipse, essa imagem arquetípica, ela é branda quando ela tem que ser branda, e ela é rígida quando ela tem que ser rígida. E o próprio céu do eclipse, ele tem Saturno no ascendente. Então, caso a gente não use o nosso bom senso, caso a gente não aplique a harmonia, caso a gente não busque a harmonia na nossa vida, invariavelmente a gente vai colher o que a gente planta. Isso é uma lei universal, muito superior a qualquer lei do homem. E é muito normal a gente ver essa resposta cósmica, né? Principalmente no trânsito de Saturno em Peixes, porque Peixes ele é um signo ligado ao além, então ligado às situações que a gente acha que ficaram para lá, que elas se dissolveram. E Saturno é o senhor do karma, então ele passa lá recolhendo e dando as respostas cósmicas àquelas coisas que a gente achava que ficaram para lá. Bom, aprofundando um pouquinho a respeito da quadratura desse eclipse com Marte, isso pode fazer com que muitas vezes a gente se sinta despreparado para agir diante das injustiças que a gente vê, ou diante das situações que a gente sabe que falta um pouquinho de jogo de cintura, né? E ao mesmo tempo, isso aqui pode falar do contrário, da gente eventualmente ser muito impetuoso ou muito agressivo para uma situação que não precisa disso.
Agora falando um pouquinho a respeito da semana em que eu tô gravando esse vídeo, esse aqui é o mapa que a gente vê dessa semana. Muitas formações do eclipse ainda se mantêm no céu e a gente tem uma lua em Sagitário fazendo uma quadratura para Saturno e para Netuno, né? Então essa semana ela pode ter começado para muitas pessoas com conflitos em relação ao que a gente constrói a longo prazo, a como a gente amadurece, como a gente olha para o futuro. Muitas pessoas podem estar passando por uma situação de ver que elas não estão fazendo justiça com elas mesmas em relação ou à situação de trabalho ou, enfim, essas coisas elas podem não estar sendo muito enxergadas ou a gente não está sabendo exatamente o que fazer em relação a essas injustiças, né? Porque também Lua em Sagitário, Sagitário é um signo que fala da nossa própria verdade. O que é verdade pra gente? A Vênus ela ainda tem alguns dias fazendo o trânsito dela por Escorpião. E Escorpião é um signo que ele é muito profundo, né? Ele é muito intenso. E a Vênus ela é esse planeta que rege o eclipse, que fala das relações. Então é um momento de coisas muito profundas vindo à tona. E da gente aprofundar um pouquinho os nossos pensamentos, as nossas relações, aprofundar um pouquinho o nosso sentimento de valor, né? O que tem valor realmente. É isso, galera. Espero ter ajudado aí com insights. Qualquer coisa, manda inbox. Minha agenda está sempre aberta. Nos falamos. Beijo.